Se você concordar e gostar do vídeo que você vai assistir, clique em gostei, que assim você vai divulgá-lo para outras pessoas. Datena, jornalista, relata como seu filho viciado em crack deixa o vício, segundo ele, com a ajuda de Chico Xavier. Vocês vão entender como é que se funciona, né? José Luiz Datena da Band atribui a Chico Xavier a cura do seu filho do meio, o Vicente, que foi viciado em crack por 6 anos. Em 2002, Vicente almoçou em Uberaba com Chico e foi tocado por ele. Meu filho disse que sentiu algo ruim o deixando e nunca mais usou drogas. Você vê que era um vício grave de crack, né? Conta o jornalista a coluna Zapping, né? O Vicente não gosta hoje de falar nesse assunto. Ele é formado em Direito, casado, pai, quer dizer, já passou, né? Já superou. Na época tentamos clínicas, psicólogos, mas nada funcionava. Foram momentos difíceis, mas Chico curou. Não sou espírita, mas as cartas psicografadas e as curas a ciência não explica. A ciência já está começando a explicar. Chico Xavier era especial. Aí tem um artigo. Então vocês vejam bem. Vocês vão entender o seguinte. Atraímos obsessores. Quem são obsessores? São pessoas que tinham corpos, eram vivos igual nós, morreram, viciadas. Eles têm 2 soluções quando chegam lá no plano espiritual, quando perdem um corpo. Vão para a colônia espiritual, tratam seus vícios e passam a ter uma vida quase que normal, né? Depois, numa oportunidade futura, reencarnam. E aqueles que não querem largar seus vícios, continuam em cima dos viciados aqui, aumentando ainda mais o vício. Isso é em tudo, em sexo, em álcool, em droga, qualquer vício que você tem, até falar mal dos outros, você vai atrair espíritos semelhantes, né? Até o Datena, que ele é muito agressivo nas suas matérias, ele é uma pessoa muito sentimental, ele não é sangue frio, então ele fica muito emocionado, ele pode atrair espíritos também agressivos, nervosos, e isso prejudica ele. Então, veja o próximo caso, né? Como as drogas atraem o obsessor. São vários exemplos. Casagrande atraiu o obsessor, o cantor Chorão atraiu o obsessor, um outro rapaz que fumou maconha, teve vontade de matar a mãe. Veja os casos. A senhora percebeu a sua mediunidade? A gente vê crianças tendo mediunidade. Quer dizer, quando foi? Eu sei, inclusive, que tem um livro que eu vou ler, que o seu filho... Vou te oferecer o livro. Muito obrigada. Seu filho escreveu, um pouquinho, né? Do meu trabalho. Isso que está aqui é um pouquinho do que já foi feito. Elo de Amor. Elo de Amor. E conta um pouco da sua história também. Um pouco da minha história já realizado, o trabalho realizado. Tá. E aí, quando foi que a senhora percebeu que... Eu quero dizer o seguinte, eu sou filha de libaneses, portanto, família católica. Minha família veio do Líbano, como é bem conhecido, né? Eles fogem para o Brasil, essa pátria maravilhosa. É verdade. E eu fui, minha filha, dos 9 anos aos 20 anos, sofrendo, vendo e ouvindo coisas que a minha religião, a religião dos meus pais não me ensinava. Eu ia à igreja, pedia socorro ao padre, o padre dizia o quê? Coitado do padre, mandava fazer uma novena, eu me ajoelhava diante daquele altar, orava, as coisas se ajoelhavam comigo, eu me benzia, as coisas se benziam, feliz da vida que eu tinha ido à igreja. Eu voltava para minha casa, eles voltavam comigo. E os padres pelejaram para me ajudar, mas eram não umas pessoas constantes, espíritos constantes que te acompanhavam. Que me acompanhavam. E isso aconteceu dos 9 anos aos 20 anos. E diziam que tipo de coisa? Eles me ensinaram sobre Deus, sobre Jesus, só coisa boa. E você escutava? Me ensinaram tudo, me ensinaram sobre a vida, sobre o amor ao próximo, o perdão. Tudo que é bom, que nos dá paz, que nos dá saúde, que é a mensagem de Jesus, eles me ensinaram dos 9 anos aos 20. E você no começo não tinha medo? Você se recorda? Não, eu não tinha medo. Anos? O que acontecia é que já com 15, 16 anos, meu quarto ficava cheio dessas coisas que eu não sabia o nome e ninguém sabia. Ninguém sabia informar.
Então eu não dormia porque aquelas coisas estavam ali conversando, trocando ideias, não tinha nada a ver comigo não. Eles me deixavam vê-los, eles não me prejudicavam em nada. Me ensinavam coisas que a minha religião não ensinava, ninguém falava. Então eu fiquei sem dormir. Minha irmã dormindo do lado e fala, Isabel, até essa hora você não dormiu? Eu falo, de que jeito eu vou dormir? Nosso quarto está cheio. Ela fala, cheio de quê? Eu falei, não sei, cheio de gente conversando. Como é que eu não vejo? Eu falei, não sei. Eu sei que eu vejo, porque você não vê, eu não sei. E isso continuou, eu ia à igreja, pedia socorro. Os padres pelejaram para me ajudar, mas não tinha condição. A instituição não dava condições aos padres de me orientar, mas eles insistiram. Então, já com 18 anos, eu vim para Juiz de Fora, que minha família começou a procurar emprego, estudar, saiu da roça e eu fui trabalhar na escola de laticínio Cândido Tossi, um lugar lindo, maravilhoso, no meio de professores, funcionários, pessoas cultas, inteligentes, e eu fui ficando acuada. Eu olhava para você, eu via outra pessoa perto. Você falava as coisas, eu via que não era verdade, que você não estava sendo sincero. Você contava isso para as pessoas? Pois é, aí começou a correr perigo. Eu falei, fulano, por que você está falando isso? Não foi isso que você fez. Aí você quebrou aquela peça do laboratório e não contou, fulaninho vai ser expulso porque ele é levado, estão achando que foi ele, você vai deixar. Aí ele fala, quem te contou? Aí eu tomava susto, ninguém tinha me contado. Mas alguém tinha te contado. Ele ia atrás do colega, você contou? Não contei. Era aquela, então eu comecei a perceber que eu estava diferente das pessoas, eu era diferente, não podia continuar assim, era perigoso a gente ser diferente. Naquela época era perigoso. Entendi. E disso, meu chefe percebeu, o doutor Vicentino Mazini, uma joia de alma, me chamou, Isabel, o que está acontecendo com você? Você está fugindo das pessoas, porque eu não podia mais lidar com as pessoas. Quando o doutor Mazini me informou, olha, você procura um centro espírita, você é médium, o que você acha que eu fiz? Eu me benci na carinha dele, tadinho. E falei, Cruz Credo, Maria, eu sou católica, eu não acredito nisso. Ele falou, não, você não conhece nada do que eu vou te falar. Você nunca viu nada parecido. E realmente, eu fui ao centro pela primeira vez, ninguém me conhecia, eu estava vindo do interior. Aí assisti aquilo tudo, cheguei lá na mesa, quando terminou, fui lá na mesa. Falei assim, olha, vocês vão saber de uma novidade agora. É a primeira vez que eu entro num centro espírita. Mas tudo que vocês falaram aqui eu já sabia. Eu conhecia tudo. Eu não sabia que tinha uma religião que pudesse cuidar do meu caso. Você escuta vozes e às vezes elas te mandam fazer coisas sobre as quais você não tem controle nenhum. No sul de Londres, o psiquiatra Robin Murray estuda o assunto há 8 anos e está convencido de que há uma ligação. Normalmente, as pessoas que atendemos fumam maconha há pelo menos 5 anos, todos os dias, e quase sempre é o skunk. Em seus pacientes, essa combinação parece ter levado a uma condição chamada psicose. A psicose é a bad trip definitiva, um estado mental alterado que pode incluir alucinações e paranoia severa. Qualquer pessoa que tenha uma alucinação ou uma ilusão pode ser considerada psicótica. Às vezes, esses sintomas podem durar de alguns dias até uma semana ou 2. Se durarem meses ou anos, aí são chamadas de esquizofrenia. David, de 31 anos, se lembra claramente de seu primeiro baseado. Meus amigos me chamaram quando eu estava no campo e me convidaram para ficar com eles porque estavam fumando. Eu aceitei porque eu nunca tinha experimentado antes. E eu fumei um baseado. Depois disso eu não consegui me levantar, porque me deu uma tontura muito forte. Eu achei que nunca mais ia fumar de novo. Mas quando você diz que não vai fumar de novo, aí é que você fuma. Quando David tinha 7 anos, seu pai morreu. Ele e a irmã, então, foram criados pela mãe. Tudo bem, Dave. E você? Tá, tudo bem. Veio de ônibus? Eu vim, sim. Ele começou a fumar quando tinha 13 anos. E logo depois estava fumando maconha regularmente. E não demorou a ter experiências estranhas. Eu estava indo para casa e ouvia sons estranhos no ônibus. Como se todo mundo ali tivesse cuspindo ao mesmo tempo.
Parecia até barulho de chuva. Joe não fazia ideia de que o filho estava fumando maconha até que 3 meses depois de ter começado, a paranoia do garoto fugiu ao controle. Você se lembra dessa? Lembro, claro que lembro. O Dave estava meio agitado. A gente estava na cozinha. Ele estava segurando um martelo nas mãos e ele me disse: "Você não é minha mãe." Você escuta vozes e às vezes elas te mandam fazer coisas sobre as quais você não tem controle nenhum. Doutor, a droga leva à depressão ou a depressão que leva à dependência química? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Muito mais frequentemente, Trali, a depressão é consequência do uso de droga, né? As outras doenças mentais, elas aparecem depois que a pessoa começa a usar droga. Entre essas doenças, depressão é a mais comum e também surtos psicóticos, no caso de usuários de cocaína, principalmente. Quer dizer, parentes e amigos disseram também que nos últimos dias ele estava muito paranoico, dizendo que estavam filmando ele, perseguindo ele. E aí isso também o delegado vai começar a saber, ter certeza detalhadamente, a partir da segunda-feira, com depoimentos dos familiares. Pela análise que eu fiz do Chorão, do caso do Chorão, espiritualmente dizendo, ele veio com a missão de transmitir pela música orientação aos jovens, né? Tanto isso que ele tentou fazer. Mas não conseguiu pelo exemplo. Se viciou nas drogas, coisa que de repente ele já deve ter sido viciado em vidas passadas e agora não aguentou sair. Voltou para o mesmo vício. Pode ser que não. Pode ser que tenha envolvido por esse mundo do rock, que é um mundo que tem muito vício em droga, né? Ainda mais sendo jovem. Isso trouxe a ele um vazio interno, que ele tentou preencher cada vez com mais droga. E depressão também atraiu, as drogas atraíram obsessores, espíritos de viciados que morreram, perderam o corpo, continuam viciados, não querem ir para as colônias espirituais se curar, fazer tratamento. E continuam sugando a energia dos encarnados e aumentando em muito o seu vício, a sua vontade de se satisfazer pelo vício. Se você tem 10% de vontade, você passa a ter 50%. Ele fica colocando o seu pensamento, vai lá, bebe, bebe, vai lá, cheira, vamos cheirar pó, fica te lembrando a todo momento. Procure os centros espíritas e tente fazer tratamento espiritual para serem encaminhados esses espíritos viciados, né? E também você faça a sua parte, procure largar o vício. Vai sofrer para largar, mas vai sofrer e vai acabar o seu sofrimento. Se você continuar na droga, não acaba nunca, você vai sofrer eternamente, né? O recado é esse. Eu acho que o Chorão deixou esse grande recado para os jovens. Um abraço. Mas nos últimos tempos, a relação do casal foi abalada. Motivo, cocaína. Às vezes eu tinha que pegar pesado e eu falava, Alexandre, eu não vou aguentar isso, porque é muito difícil você ter uma convivência com... Mas ele usava droga aqui dentro de casa? No final, sim. E no meu pensamento era o quê? Eu prefiro ele aqui do que ele longe. Só que chegou um determinado momento que ele começou a sair de casa para usar. Para eu não ver, para eu não brigar com ele. Isso de quanto tempo para cá? Essa fase... mais punk, assim, mais pesada, começou de 1 ano e meio pra cá. De 1 ano e meio pra cá. Ele usava diariamente cocaína? Ele não usava diariamente, ele dava uns intervalos de 2, 3 dias. Chorão chegou a passar por um tratamento médico durante 2 meses, mas voltou para as drogas. Essa droga, ela tem uma capacidade, ela parece que a pessoa está... Parece que é o mesmo, é o corpo, mas parece que tem outro ser ali. As reações são outras, o jeito é outro, o olhar é outro, é tudo outro, é ruim. Eu sempre achava que eu podia mais medicamentos com álcool, junto com cocaína, junto com droga injetável. Eu fazia essas misturas assim constantemente, sabe? Walter Casagrande Júnior completa 50 anos amanhã e tem muito para contar. O comentarista de futebol se expôs publicamente na biografia lançada esta semana, Casagrande e seus demônios.
Eu tinha visões horríveis, tudo parecia muito real. Eu via demônios pelo apartamento inteiro. Eram maiores do que eu, com 2 ou 3 metros de altura. Isso durou um mês, sei lá, um mês e meio. Eu entrei em surto psicótico pelo uso exagerado de drogas e privação de sono.